Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima, a paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã, hoje nós vamos trazer um vídeo extraordinário. Será que realmente o batismo bíblico não é católico? Muitas pessoas me perguntam, irmão, por que não aparece na Sagrada Escritura o batismo católico? Por que aparece nas Sagradas Escrituras um batismo semelhante ao que ensina as heresias atuais? Meu querido irmão, você vai ver a partir de agora nesse vídeo. Eu vou mostrar para você nas Sagradas Escrituras e você vai ver, presta atenção, assista o vídeo completo. Não esqueça de dar um like, dar um joinha neste vídeo, para que esse vídeo possa rodar em toda a plataforma do YouTube, porque é necessário que os nossos irmãos católicos aprendam. Você vai ver uma catequese maravilhosa sobre o batismo na Sagrada Escritura. Você vai ver, eu vou mostrar a centralidade bíblica do batismo. Nesse canal mesmo, tem um vídeo que eu gravei, a teologia bíblica do batismo. Procure no canal que você encontra. Mas esse aqui foi um dos vídeos que marcou muito na época em que eu trouxe esse vídeo. E você vai ver agora, preste atenção, para explicar os porquês de muitas pessoas. Irmão, por que não aparece na Bíblia o batismo de criança? Porque Jesus rejeitou. Porque a igreja rejeitou o batismo de criança. Porque nós só vemos o batismo de catecúmenos. Será que não é realmente do jeito que as heresias ensinam? É o que você vai ver a partir de agora na Sagrada Escritura. O batismo é católico ou o batismo é da forma que ensina as heresias? Preste atenção, acompanhe esse vídeo completo e você vai ver que ele é, preste atenção, que ele é 100% católico em nome de Jesus. Veja, com você agora está aí. É católico ou não é? Para com esse mundo. A natureza verdadeira de Deus é que nós façamos a sua vontade e possamos alcançar a meta final, a eternidade. E hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai acompanhar comigo, vou mostrar para você que o batismo nas Sagradas Escrituras, o sacramento do batismo nas Sagradas Escrituras, ele é 100% católico. Isso mesmo, 100% católico. Vou mostrar para você hoje que o batismo bíblico, só uma igreja realiza esse sacramento. Chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Nenhuma outra, Nenhuma outra, só a Igreja Católica Apostólica Romana. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, hoje aqui com a tradução da Bíblia diferente, para pregar sobre isto, para dar esta catequese, Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 19. Essa Bíblia é a tradução da Bíblia do Peregrino, Vamos lá, vamos entrar nas Sagradas Escrituras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a você que se inscreva nesse canal, é um novo canal, se inscreva nele, dê o like, convide mais uma pessoa a se inscrever. Vamos lá, para o que interessa. Mateus capítulo 28, versículo 19, na tradução da Bíblia do Peregrino. Vamos lá. Diz assim as Sagradas Escrituras: portanto, ide e fazei discípulos entre todas as nações, batizando-os e consagrando-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa tradução da Bíblia traz consagrando-os. Nós sabemos que no dia do nosso batismo, quando Jesus em persona Cristo, o Pai em persona Cristo, ou Jesus na pessoa do sacerdote, nos batiza, nós somos consagrados com o óleo do crisma no nosso peito. Consagrado profeta, sacerdote e rei. Aqui é mais uma prova evidente de que o batismo é 100% católico. Por que nós somos consagrados profeta, sacerdote e rei no dia do nosso batismo? Vou explicar para você. Gálatas, capítulo 3, versículo 27 diz: todos vós que fostes batizados, vos revestistes de Cristo.
todos vós que fostes batizados vos revestistes de Cristo. Gálatas 3, 27. A Bíblia diz, no capítulo 7 de Hebreus, que Jesus é sacerdote. Veja, nós somos consagrados, profeta, sacerdote e rei. Presta atenção. A Bíblia diz que Jesus é sacerdote, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 7 de Hebreus está esse relato. No capítulo 24 de Lucas, não é? Quando os dois discípulos, Cleófas e seu filho, Cleófas e um dos seus filhos estavam indo, os primos carnais de Jesus, estavam indo para Emaús, quando Jesus se coloca no meio e pergunta do que eles estão conversando. E eles dizem para Jesus: tu és o único forasteiro em Israel que não sabes o que aconteceu esses dias em Jerusalém? De Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso em palavras e obras. Veja, um profeta. Então a Bíblia diz que Jesus é sacerdote, e a Bíblia diz que Jesus é profeta. E a Bíblia diz que Jesus é rei. Lembra da multiplicação dos pães, que eles queriam denominar Jesus logo o rei ali, Jesus se retirou? Porque não era tempo. Porque o tempo é quando vê o Cristo na glória do Pai. Que verão quando eles olharem e verem o Cristo na glória do Pai. Então Jesus é rei porque Jesus é Deus. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é profeta, sacerdote e rei, e quando a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 27, todos vós que fostes batizados, vos revestiste de Cristo. Então, sim, amados, se nós estamos, pare na orelha, se nós batizados, somos revestidos de Cristo, então nós temos que ser consagrados profeta, sacerdote e rei. Porque nós estamos revestidos desse Cristo. Pedro diz, vocês já são outras pedras vivas, como se nós fôssemos outros Cristos, uns Cristos vivos. Então veja, nós somos revestidos, por isso dessa consagração, com o óleo do Cristo no peito da criança, profeta, sacerdote e rei, porque estamos revestidos desse Cristo. E o Cristo é profeta, sacerdote e rei. É a Bíblia que diz isso. Mais uma prova de que o batismo ele é 100% católico. Pácata. E as falsas doutrinas dizem, não se pode, opa, tá chovendo aqui, não se pode batizar crianças. Não se pode batizar crianças. Lembra de que Jesus disse assim, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus, o reino de Deus. E quando começaram a trazer as crianças para Jesus, começaram a impedir essas crianças. Jesus disse, não os impeçais, porque delas é o reino dos céus, as criancinhas. Então esses que estavam impedindo das criancinhas e a Jesus, representam as falsas doutrinas, que não dizem que se não pode batizar crianças, porque as crianças não creem. É para batizar adultos. Capítulo 16, versículo 15 de Marcos. Capítulo 16, versículo 15 de Marcos, está falando realmente para os catecúmenos. A igreja também batiza os catecúmenos. Quando uma pessoa se converte do islamismo, quando uma pessoa se converte, que veio do protestantismo, que não tem crença trinitária, elas são batizadas na igreja católica. Entende? Elas são batizadas na igreja católica. Chama-se os catecúmenos. Paulo foi um catecúmeno. No capítulo 9 de Atos, a partir do versículo 17, Paulo foi batizado por Ananias. Paulo foi batizado, Paulo era catecúmeno, foi crismado, né? Ali de falar que Paulo foi crismado, Paulo foi, porque ele recebeu o Espírito Santo, Paulo recebeu ali a Eucaristia, sem ter se fortalecido para evangelizar. Você está entendendo, amado? Que o batismo é 100% católico nas Sagradas Escrituras? Então aqueles que impedem das crianças ir a Jesus, representam todas as falsas doutrinas que impedem das crianças ir a Jesus. De que maneira as crianças podem ir a Jesus? Através do batismo. Por que através do batismo? Porque no dia do seu batismo, ela recebe as 3 razões teológicas do batismo, que está em Lucas capítulo 3, versículo 21. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, ele não precisava ser batizado. Mas para que João Batista disse, é eu que devo ser batizado por ti. Jesus disse, deixa para que se cumpra o que dele está escrito. Para o que está escrito, que nós somos revestidos pelo batismo,
e que nós recebemos, e que as crianças recebem no batismo, a herança salvífica. Ali, quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que ele recebe o Espírito Santo, a Bíblia diz que o céu se abre, e a Bíblia diz que ele se torna filho de Deus, porque uma voz de Deus diz: este é o meu filho amado. Então o que acontece com cada um de nós no batismo? Veja, as 3 razões teológicas do batismo que uma criança recebe. E as falsas doutrinas impedem das crianças receberem, de serem herdeiras de Deus, de serem verdadeiramente filhas de Deus. Porque quando nós somos batizados, o que aconteceu com Jesus acontece conosco. Vos revestistes de Cristo. Todos vós batizados, Gálatas 3, 27, repito. Vos revestistes de Cristo. Estamos revestidos do Senhor Jesus. Então preste atenção, meu querido irmão, que a Bíblia está dizendo o seguinte: que no dia do nosso batismo, nós recebemos, no dia do nosso batismo, quando nós somos batizados, o céu se abre para nós. É salvação. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. João 3,5. O céu se abre para nós. O Espírito Santo desce para morar eternamente conosco. E Deus diz para cada um de nós batizado, para cada criança batizada: este é o meu filho amado, em quem ponho a minha afeição. Aleluia. Mais uma prova de que o batismo é 100% católico, o que narra as Sagradas Escrituras. E ainda pessoas dizem, chega na sua porta dizendo: olha, você é pagão, não pode batizar crianças não, que criança não crê. Vamos ver se é isso que a Bíblia diz, que criança não crê? Os protestantes dizem, né, que as crianças não creem, por isso não pode ser batizada. Será que é verdade isso? Não, é antibíblico. Vou mostrar para você que as crianças creem sim, até os bebês, as crianças de peito. Vamos comigo? Abra a sua Bíblia. No capítulo 18, versículo 6 de São Mateus. São Mateus, capítulo 18, versículo 6, diz assim: olha o que o Senhor Jesus de Nazaré diz. Será que as crianças não creem? Será que as crianças não acreditam, como afirma as falsas doutrinas, para não deixar elas ir até Jesus através do batismo? Através do sacramento do batismo? Não os impeçais, porque delas é o reino. Não impeçam que as criancinhas venham a mim, porque delas é o reino. Mateus 18, verso 6. Porque quem escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, pacata. Aqui a Bíblia está dizendo que os pequeninos creem em Jesus. Ah, tem que crer para ser batizado, diz as falsas doutrinas. Usando uma passagem dos catecúmenos. Não usando uma passagem dos adultos, porque ali era uma passagem para os adultos. Marcos 16, 15, era para os adultos. Não quer dizer que na Igreja Católica também, sim, batiza-se os adultos, sim. Quando a pessoa, eu repito, que se converte do islamismo, do judaísmo para o catolicismo, ela é batizada. Ela é batizada e crismada no mesmo dia. Nós somos acostumados a ver no sábado de aleluia o Papa sempre batizar os catecúmenos. Pessoas adultas, que vieram de outras religiões para a religião cristã. Você está entendendo? Mas batiza também as crianças. Porque quem se escandaliza com destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e atirasse não no fundo do mar. Pácata, aqui está, com esses que impedem das crianças serem batizadas, das crianças que creem em Jesus serem batizadas. Melhor é amarrar uma pedra pesada no pescoço dele e lançá-lo no mar. É o que Jesus está dizendo, amados. Nós não podemos contrariar a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que está dizendo que as crianças creem, que as crianças delas é o reino dos céus, porque nos tornamos filhos de Deus quando somos batizados, quando somos crianças. Entende? Por isso não os impeçais de vir a mim, estas crianças, porque delas é o reino dos céus. E aí vamos impedir das crianças ir a Jesus através do batismo, de se tornarem filhas de Deus através do batismo. As 3 razões teológicas. A criança, quando ela é batizada, ela se torna filha de Deus. Recebe o Espírito Santo, o céu se abre para ela. Pedro vai dizer, nós vamos ver o batismo que salva. O batismo salva. O batismo salva. O batismo... Salmo 50 da Bíblia da Ave Maria, verso 11, diz: eu nasci no pecado, porque minha mãe me concebeu no pecado. Aí está o pecado mortal. E através do batismo, esse pecado mortal é cortado. O batismo de agora que vos salva, vai dizer na primeira carta de Pedro 3, 20 e 21, nós vamos ver.
daqui a pouco. Vou mostrar para você mais uma, sobre as crianças, que ela é levada a Jesus, e elas creem em Jesus. Delas é o reino dos céus, não os impeçais de vir a mim. Capítulo 21, mesmo Mateus, capítulo 21, versículo 16. Olha o que o Senhor Jesus diz. E lhes disse, ouves o que estão dizendo? Jesus lhe respondeu, sim, nunca ouvistes que tirarei o louvor da boca de bebês e crianças de peito. Pácata, aqui está. Tirado, então é essas criancinhas que Jesus fala, deixai vir a mim, não os impeçais, porque delas é o reino de Deus. São as crianças de peitos, são os bebês. Então, mais uma prova que o batismo verídico, verdadeiro, é 100% católico, é o católico, porque os pais levam os bebês, as crianças que estão amamentando, que estão se alimentando no peito de suas mães para serem batizadas. Eu nasci dia 7 de julho, dia 17 fui batizado. Por isso que as pessoas dizem, você tem a síndrome da perfeição, tudo que você tem que ser perfeito. Amado, eu nasci... O número 7 é o número da perfeição. Número 7, nasci dia 7 de julho. 7 de julho, número da perfeição. Fui batizado dia 17. Nasci dia 7, fui batizado dia 17. Tudo a ver com 7, né? O número da perfeição. Aí as pessoas dizem, você tem a síndrome da perfeição. Aleluia. Porque se não for perfeito, não entra no reino. Tem que ser assim. Entende? Então, é essas crianças de peitos, é da boca dos bebês, dos louvores, estava citando Salmo 8, verso 3, Jesus citando, olha só. Sim, nunca ouviste que tirarei, Jesus disse que tirarei o louvor da boca de bebês e de crianças de peito. Amados, de que maneira? Sendo batizadas. Então, se essas criancinhas creem, nós sabemos que essas criancinhas elas não têm o uso da razão. Nós sabemos que essas criancinhas verdadeiramente não têm o uso da razão de maneira para crer, mas que elas são tiradas do louvor, de que maneira? Pela crença dos pais podem serem batizadas. Pácatas. Vamos ver comigo? Abre aí no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 31. Você vai ver comigo. Que pela fé dos pais, isso é a doutrina da Igreja Católica. Doutrina do batismo, a doutrina do batismo da igreja. Você vai ver comigo, amados. Mata a cobra e mostra o pau, em nome de Cristo. Provando na Bíblia que o batismo verdadeiro é o batismo da Igreja Católica que batiza as crianças. Olha só. Paulo e Silas disseram ao carcereiro, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Serás salvo. Crê no Senhor Jesus e te salvarás com toda a tua família. De que maneira? De que maneira o carcereiro acreditava em Jesus para que ele fosse salvo, ele e a sua família? De que maneira? Através do batismo. O batismo que vos salva. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Jesus está falando do batismo nas águas. Quando nós não somos batizados, somos pagãos, nós não somos filhos de Deus. Mas quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo, nos tornamos filhos de Deus, o céu se abre para nós. 3 razões teológicas do batismo. Aleluia, glória a Deus. Entenda que a Bíblia está dizendo que o batismo, de que maneira é o batismo, de que maneira as crianças podem dar o louvor a Deus, através de quê? Através do batismo. Crianças de peitos, bebês. Eu estou mostrando para você que pela crença dos pais, aqui e agora, elas podem serem batizadas. Por isso os pais e os padrinhos, pela fé dos pais e dos padrinhos. Esses dias eu fui padrinho, né? Eu, juntamente com a minha esposa, participando da reunião, ajudamos, né, o que estava ministrando, o nosso irmão que estava ministrando o batismo, a reunião do batismo. Nós também ajudamos a ministrar essa reunião, mostrando pela Sagrada Escritura que o batismo é 100% católico, o verdadeiro. É o batismo realizado, o sacramento realizado pela Igreja de Cristo, católica, apostólica, romana. Vamos lá. Versículo 33. E ainda de noite os levou, lavou-lhes as feridas, e ele foi batizado com toda a sua família. A tradição oral da igreja diz que nessas famílias tinha criancinhas de peito. A Bíblia diz que nessas famílias tinha, a igreja diz, a tradição da igreja diz que nessas famílias tinha crianças. Porque um casal judeu tinha sempre, era muitos filhos, porque eles tinham aquela promessa de Deus do Gênesis, multiplicar, encher a terra, né? E eles, o casal judeu sempre tinha muitos filhos.
certamente tinha muitas crianças aqui que foram batizadas pela fé do carcereiro e da sua esposa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua família. Através de quê? Através do sacramento do batismo. Pácata, prova e doutrina aqui da Igreja Católica a respeito do batismo. Batiza as crianças pela fé dos pais. Veja o que Pedro, ainda aqui, o capítulo 16 de Atos, versículo 14, diz que Lídia creu no Senhor Jesus na pregação do apóstolo São Paulo, e no versículo 15 diz, ela foi batizada com toda a sua família. Tinha crianças de peito, como diz a Sagrada Escritura, você viu comigo, crianças de peito. Crianças que creem em mim. Crianças que creem em mim. 18:6. Os pequeninos que creem em mim. De Mateus. E 21:16. Dos bebês, das crianças que estão amamentando, as crianças de peito, dela tirarei o louvor. De que maneira? Através do sacramento do batismo. Porque deixaram de ser pagãos, filhos apenas de pai e mãe terrenos. E através do batismo, renascer do Espírito, tornaram-se filhos de Deus. Entende, amados? Como é forte. Prova 100% que o batismo é católico. Olha o que Pedro diz em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Pedro disse, arrependei-vos e sejam batizados cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. Ou seja, da parte de Jesus Cristo, que é o batismo, o sacramento que é da parte de Cristo, e tem o da parte de João Batista. Então, para diferenciar do batismo de João Batista, é o batismo de Cristo, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 28 de Mateus, verso 19, quando nós começamos esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele está dizendo aqui para os adultos, arrependei-vos cada um de vós e sereis batizados da parte de Jesus Cristo. E assim recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo é ser confirmado. Receber o crisma, chamamos de crisma, é a confirmação. Agora, aqui ele falou para os adultos, agora ele vai falar para as crianças. Pare na orelha, ponga na lupa, vê o que vem. Versículo 39. Pois a promessa o quê? Do batismo, é para vós e para as vossas criancinhas. Pácata. E a Bíblia protestante inglesa, diz nessa passagem aqui, que o batismo, a promessa do batismo é para vós e para as criancinhas de peito. A tradução da Bíblia protestante. Então os protestantes aqui no Brasil, né, não sei para lá, mas aqui no Brasil impede as crianças de tornarem-se filhas de Deus. Impede, não peçais de vir a mim as criancinhas de Jesus. Só pode ir a Jesus através do batismo. Entende? E peçais de vir a mim as criancinhas. De que maneira, amados? Olha, vamos pegar mais um versículo das Sagradas Escrituras. Olha o que o apóstolo São Paulo diz. 1 Coríntios, né? Eu fui para a segunda. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16. O apóstolo São Paulo diz também que batizou uma mulher com toda a sua família. Diz assim, ó, 1 Coríntios 1, 16. Paulo diz, batizei também a família de Estefanas. A tradição da igreja diz que aqui tinha crianças. Ele batizou toda a família, adultos, jovens, crianças de Estefanas. É a Sagrada Escritura que diz isso. Está entendendo? Não impeçais de vir a mim as criancinhas. É delas, crianças de peito, que tirarei o louvor. Nós vimos. Sagrada Escritura. Não deixa mentir, prova que esse batismo é 100% católico. Olha o recurso que esse batismo traz para nós ainda. Em 1 Coríntios, sim, já que estamos em Coríntios, olha no capítulo 10 de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, o que diz o apóstolo São Paulo. Presta atenção. Pregando a igreja de Coríntios. Olha o que diz Paulo. 1 Coríntios 10, 2. Todos foram batizados na nuvem. Pácata. Aqui está mais uma prova que não é por submergindo, mas é por aspersão o batismo. Ou seja, colocando a água na cabeça, como batiza a igreja católica. Que não é afogando a criança por submersão, né? Não sei dizer bem essas palavras, mas é por aspersão. Porque, amado, quando uma nuvem está carregada, a chuva vai vir, a água vai bater primeiro aonde em você. Se você leva um banho, se a chuva lhe pega em algum lugar
que você não esteja dentro de casa. A água vem de onde? Aonde primeiro vai bater em você? Na tua cabeça. Então a água vem sobre a cabeça. Então a água é colocada na cabeça. Todos foram batizados na nuvem. A água vem na cabeça. É de cima. Aqui agora tá pingando das bananeiras, aqui ó. Na minha cabeça. Por isso que de vez em quando vocês veem eu fechar a Bíblia. Porque tá caindo pingo de águas aqui dentro. Gotículas de água dentro da Sagrada Escritura. Então tá caindo também aqui na minha cabeça, né? Já não tem mais cabelo, que nem vocês. Então tá caindo aqui na minha cabeça. Então todos foram batizados na nuvem. Aspersão. Colocada na cabeça. A água vem na cabeça. Mais uma prova bíblica. Que o batismo bíblico é 100% católico. Porque aí diz e no mar. E todos também foram batizados no mar, como ele diz aqui. E também no mar, ó. E também no mar. Vinculando-se a Moisés. Nós sabemos que a Bíblia diz que todos passaram no mar pé enxuto. Nem lama pegou no calçado deles. E no mar. Entende? E no mar. Todos foram batizados na nuvem e no mar. Então no mar ninguém. Não tem aqui para as falsas doutrinas dizer que é por imersão, por mergulhar, por mergulho. Tem que mergulhar a pessoa na água para batizar. Não, passaram a pé enxuto. O simbolismo do mar aqui, a Bíblia diz que o mundo é este mar. Então todos, então se o mundo inteiro representa, para a Sagrada Escritura, o mar representa o mundo, então todos o mundo foram batizados na nuvem. Olha a importância do batismo para nós, no capítulo 6 de Romanos, versículo 3 e 4. Olha o que o batismo é, amados, para nós. Então só a Igreja Católica crê nisso. Eu já vi pastores protestantes dizer que o batismo não significa nada, não vale de nada, só se realiza porque foi que Jesus mandou. Para nós não. Tem um significado grande. É um grande sacramento. Sem ele não podemos nos salvar. Nós não sabeis que todos nós que fomos batizados consagrando-nos ao Messias Jesus, submergimos em sua morte. Pelo batismo, nos sepultamos com ele na sua morte, para vivermos uma vida nova. E essa vida nova é essa. Não deixais, não impeçais de vir a minhas criancinhas, porque nessa vida nova, essa vida nova que o Senhor Jesus fala aqui, é se tornar, que nem nós vimos, essas razões teológicas, vou repetir mais uma vez, a criança se torna filha de Deus, o céu se abre e ela recebe o Espírito Santo. Então, a partir do batismo, a criança ela é incorporada ao corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, diz que nós nos tornamos, a partir do verso 12, nos tornamos, nós fomos enxertados, nós fomos colocados, impregnados no corpo que é a igreja, através do batismo. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Nos tornamos membros dessa igreja pelo batismo. Então ela se torna membro da família de Deus pelo batismo. Que graça salvífica é essa, amados? Quem crê nisso, a única igreja que crê nisto, chama-se Igreja Católica Apostólica Romana, a única fundada por Jesus. Mais uma prova que é 100% católica. Olha o que Pedro vai dizer. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20 e versículo 21, para encerrar. Diz assim: para aqueles que outrora não acreditavam, olha, são os que não acreditam que o batismo verdadeiro é o batismo católico. Quando com paciência Deus contemporizava e Noé fabricava a arca aqui é a igreja, Noé hoje é o Papa, na qual poucas pessoas, apenas 8 se salvaram através da água. Apenas 8 se salvaram através da água. E essa água simboliza, olha o que vai dizer Pedro, essa água simboliza o batismo de agora que vos salva. A água, aquelas 8 que se salvaram na arca, Noé, seus filhos e as noras, e sua esposa, a Bíblia diz que eles se salvaram. O batismo de agora, aquilo simboliza o batismo de agora que nos salva. É uma prefiguração de Isabel da Ave Maria. Está um pouco escuro, amado, resta aqui porque o sol saiu. Então, é o batismo que agora que nos salva. O batismo de agora que nos salva.
está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Quão rico é o batismo para nós? Né? O sacramento da iniciação cristã. O batismo. Você está entendendo? Somos incorporados no corpo, enxertado no corpo que é a igreja. Corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. Então, meu querido irmão, está aqui na Sagrada Escritura mostrando para você que a Bíblia mostra que o batismo ele é 100% católico e é 100% verdadeiro o batismo das crianças. Ele viu comigo na Sagrada Escritura, sem deixar brecha nenhuma para aqueles que maltratam, para aqueles que perseguem a doutrina salvífica, a doutrina que nos salva, a doutrina da Igreja Católica. Então, meu querido irmão, compartilhe, não esqueça de dar o like, se inscreva nesse canal para a honra e glória de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma!